As grandes regiões do Brasil, tem as cinco macro-regiões do Brasil: região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. De 1960 a 2010, você tem uma evolução da população nos censos demográficos, que é a contagem populacional, né? Demografia está relacionada à contagem da população, da distribuição da população no território brasileiro. Veja que o Brasil, ao longo da história, ele tem momentos de crescimento urbano e de decréscimo dessa população. É só você olhar a evolução em porcentagem aí a cada ano. A coluna, então, vertical vai demonstrar a região urbana naquela década, então 60, 60, 70, 70. Posteriormente, você tem nas barras na horizontal a evolução ou decréscimo dessa população, tá certo? Vamos para o próximo. Com base no texto e tabela e nos seus conhecimentos, responda as questões a seguir. A. Podemos afirmar que o Brasil é um país majoritariamente urbano? Sim. Justifique sua resposta. A gente pode ver pela porcentagem, né? A quantidade de pessoas que estão no campo é muito menor do que as que estão na cidade, que já conglomera quase aproximadamente 80% da população total, que chega a 220 milhões de habitantes dentro do censo, né? Existem pessoas que não são contadas, não são encontradas na hora da contagem, então tem um pouco mais. Exercício B. Indique o ano em que a população urbana supera a rural no Brasil. Então é só você olhar lá que existem duas torrezinhas, uma da urbana, uma da rural, e qual que tem, você vai encontrar aí o ano então que a população que a rural foi superior no Brasil. Cite os principais fatores que ocasionaram o acentuado crescimento da população urbana brasileira. Quais as consequências desse crescimento? É bem fácil pensar que todo mundo vai para a cidade para procurar emprego, ou eles vão expulsos porque não tem trabalho nas regiões rurais, ou por conta das catástrofes naturais, as secas, ou ainda por melhoria de qualidade de vida, ou quando ele perde a sua propriedade rural, porque o que ele produz não é capaz de sustentá-lo, sustentar a sua família, ou o que ele produz não dá para competir com o grande produtor. E nessa relação surge um conceito chamado de êxodo rural, que é a expulsão do trabalhador e das suas famílias do campo para a cidade, ocasionada pela perda das suas propriedades rurais por endividamento com os bancos, por empréstimos, que financiaram plantações que não deram certo, ou ainda safras que não deram resultados, ok? As consequências do crescimento urbano é a produção de lixo, é o desordenamento na ocupação do solo, a invasão de territórios e de terras que não são próprias para moradia, o assentamento próximo a regiões poluídas como rios, a produção de lixo e de violência, as relações, o aumento da criminalidade, do uso de drogas, o alcoolismo, da mendigagem, o empobrecimento, muitas são as consequências, ok? Questão C. Qual a situação da região Sudeste se comparada às demais regiões brasileiras com relação ao percentual da população urbana? Você vai ver que sempre há uma maior concentração na região Sudeste, que é onde estão as maiores metrópoles, megalópolis do Brasil. Tá? Lá você compara no exercício, tá certo? Atividade 2, proposta de produção textual, fica assim. Leia os textos indicados, são 2 textos. Texto 1. Nas concentrações urbanas acima de 2,5 milhões de habitantes, foram identificados alguns padrões da distribuição das condições de vida. No Rio, por exemplo, vimos que as condições pioram conforme nos afastamentos do litoral. Em Brasília, o planejamento e o relevo não impediram a concentração de áreas ricas, em especial no plano piloto e as margens do Lago Paranoá, explica o pesquisador do IBGE, Maurício Gonçalves e Silva. Tá aí o texto abaixo, o link. No texto 2, ele vai dizer: Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A resiliência, capacidade de suportar as dificuldades, né?
Meta 11.1 até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e o preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. Então, você tem 2 textos aí para ler. A partir da leitura dos textos, dialogue com a professora e suas colegas. Quais são os desafios para atingir a meta 1? Então, quais são os desafios que nós encontramos para conseguir alcançar aquele objetivo lá atrás? Né? Que está relacionado à distribuição de terras, à melhoria na qualidade de vida do indivíduo para superar e suportar as dificuldades, às vezes, intempéries da vida. Nesse texto, você deverá defender uma opinião a respeito do tema proposto, apoiado ou apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Apresente também, no desenvolvimento do texto, uma proposta de intervenção social para o problema que respeita os direitos humanos e as diferentes dimensões da sustentabilidade. Então, nesse caso, você vai pegar um papel, um seu caderno, vai produzir um texto, no mínimo 20 linhas, falando sobre essa dissertação. Tem que ser argumentativa, você precisa colocar um título. O tema está relacionado aos desafios que devem ser atingidos, né? A respeito da proposta, da argumentação, você pode utilizar, ela precisa estar bem estruturada, ter coerência e coesão. Então, para isso, você precisa encontrar argumentos verdadeiros, argumentos que tenham respaldo científico, argumentos que possam ser coletados de artigos acadêmicos ou dos livros que você tenha lido anteriormente, ok? Então, a partir de uma leitura prévia sobre esse tema, sobre o que eu posso fazer para alcançar o objetivo que eu preciso, de que maneira eu vou poder distribuir terras, moradias, dar estrutura para as pessoas que moram nas ruas, retirá-la dessa situação de mendigagem, encontrar trabalho, emprego, educação para essas pessoas. Você precisa, e de maneira sustentável, óbvio, você precisa encontrar argumentos através da leitura de algum texto prévio. De que maneira eu consigo isso, né? Através de leis. Essas leis, elas precisam ser propostas aonde? Através de quem? Quem é que elege os vereadores, os deputados, os senadores que aprovam recursos ou que aprovam medidas, leis que fomentam a distribuição de terra no Brasil e ainda o amparo dessas populações mais pobres. Então, pensem aí. A questão B, analise as formas de aproveitamento do solo rural e urbano envolvidos na produção, consumo da laranja 100 anos atrás e atualmente. Então, vamos lá, retomando. B, analise as formas de aproveitamento do solo rural e urbano envolvidos na produção, consumo da laranja 100 anos atrás e atualmente. Em seguida, discorra sobre os impactos ambientais envolvidos no processo atual de produção e consumo. Então, você pode observar aqui embaixo, nos últimos 100 anos, a produção manual, transporte, atração animal. Antigamente, há 100 anos atrás, toda a produção era carregada através dos animais, até que a roda fosse cimentada, veículo, caminhão. Quando então se fazia uma troca, um escambo, né? Vou trocar minha mercadoria pela a do outro que eu preciso. E a laranja, quando apodrece, ela pode virar um resto orgânico, um adubo que vai ser utilizado na produção. A atual produção mecanizada, industrializada, hoje em dia o transporte é através das rodovias e estradas. As vendas são feitas nos supermercados, não é mais através da troca como foi há 100 anos atrás. A indústria química utiliza o bagaço da laranja como fertilizante e agrotóxicos. E existe uma grande produção de lixo. Então você precisa comparar o passado com o presente e de que maneira a gente tem sido impactado com tudo isso, ok? Vamos para o exercício C. Imagem 3 abaixo ilustra o quanto o solo absorve da água da chuva em lugares arborizados e em lugares com pouca vegetação e alteração nas margens do rio, assim como a sua influência direta com a vazão dos rios. Analise a imagem e relacione a ocorrência de enchentes nas grandes cidades e a ocupação do solo urbano, citando as contribuições das vegetações para o ciclo da água. Eu tenho uma imagem 3 que representa a absorção da água em meio urbano, então eu tenho nessa região uma região
uma precipitação como a vegetação, a vazão da chuva, ok, da água, ou através dos rios, que passou por uma retificação ainda, aquele que ainda está em situação de meandros, que está no seu estado original, a absorção dessa água pelo solo, que possibilita, através da permeabilidade da água, né? Então, o solo absorve a água, enquanto a evapotranspiração acontece, 100% da transpiração, eu tenho o escoamento na superfície, 10% dessa água, e eu tenho 40% volta para a atmosfera através da transpiração. Olha lá, água subterrânea, o solo, então, 50% da água vai para o solo. Embaixo eu tenho um outro esquema elaborado, representando lá embaixo a região de vazão, essa região. Então, aonde você tem uma pavimentação com asfalto, a água vai acontecer o quê? Então, 100% de precipitação, o escoamento de telhados é 15%, a água 30% dela é subterrânea, então ela entra, o solo permite que essa quantidade de água seja absorvida. O esgoto fluvial, então, também fica com 45% dessa água, que é uma água que entra pelos canais dos rios, ok? Por isso fluvial. Eu tenho uma transpiração apenas de 25%. Eu tenho uma outra quantidade de 30% que fica, nessa região. Imaginar que você tem um solo muito rígido, com asfalto ou ainda cimento, a gente entender que isso impede que a água seja absorvida e vá para as regiões subterrâneas da terra, né? Do solo, na verdade, para outras camadas do solo. Ok? Então, você tem uma porção de vídeos aqui. Abaixo você tem uma autoavaliação. Para finalizar essa etapa, sugerimos que você realize uma autoavaliação com base na sua participação nas atividades propostas nesse material. Converse com a professora sobre os critérios e formatos desse processo, tá? Então, aqui eu tenho uma porção de vídeos. Veja, vestibular, o Enem, banco de provas e gabaritos, Fundação Universitária para o Vestibular, a FUVEST. Tudo isso possibilita que você, o QR Code, né? Esse vídeo excelente, o Entre Rios, ele fala sobre o processo de canalização dos rios na cidade de São Paulo, ele fala um pouco sobre a pavimentação, a construção das principais rodovias em círculos concêntricos e paralelos radiais, com a construção da Avenida Prestes Maia, que dá a ligação entre o norte da cidade de São Paulo e o sul. Então você tem uma porção, tem um outro texto aqui que também fala sobre essa relação em áreas urbanas entre a população e a cidade. Então, a água, de que maneira essa água que cai das chuvas, elas são absorvidas ou não? Então, leia, entenda os esquemas e responda.